Olá, meus grandes alunos. Nós já tivemos aqui uma aula sobre glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, mas ainda faltava a cereja do sorvete, que é a parte de fermentação. Veja, nessas aulas sobre bioenergética, você aprendeu que o grande objetivo da respiração celular é extrair energia dos alimentos para produzir uma moeda energética só, que é o ATP. Então, a respiração celular é um processo que tem como objetivo a produção de ATP. Você lembra também que a grande questão do ATP não é que ele sirva para armazenamento de energia a médio ou longo prazo. O papel do ATP não é armazenamento de energia. Você lembra que o papel dele é servir de energia para agora, para já, para uso imediato. Digamos assim, que a célula produz o ATP sob demanda. Ela produz o ATP agora para ser consumido agora. Se você quer guardar energia no seu corpo para longo prazo, engorde, meu filho. Produza gordura. Gordura é boa para produzir energia para longo prazo, guardar energia para longo prazo. O ATP é para ser consumido já, imediatamente. Então você deve lembrar que a respiração celular tem essas três etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia. Ora, a glicólise e o ciclo de Krebs produzem poucos ATPs. Nós vimos isso. A glicólise vai produzir 2 de saldo, o ciclo de Krebs mais 2. Mas a glicólise e o ciclo de Krebs, vocês lembram disso, desempenharam um importante papel. Elas oxidaram a glicose. E quando elas oxidaram a glicose, elas obtiveram elétrons ricos em energia. Esses elétrons ricos em energia foram passados para o NAD+, que se converteu em NADH, foram passados para o FAD, que se converteu em FADH2. O NAD e o FAD, por sua vez, servem como carreadores de elétrons ricos em energia. Eles carregaram esses elétrons ricos em energia para a última etapa da respiração, que é a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, o NADH e o FADH2 passaram esses elétrons ricos em energia para a cadeia. A cadeia usou a energia desses elétrons para bombear prótons H+, e depois a energia do movimento desses prótons H+, foi usada para produzir ATP. Mas observe você que o NADH e o FADH2, ao liberar esses hidrogênios e elétrons para a cadeia respiratória, voltaram a ser NAD+ e FAD. Isso significa que em todo esse processo há um ciclo que talvez você não tenha percebido até agora. O ciclo é o seguinte: a glicólise e o ciclo de Krebs pegam o NAD+ e o FAD e convertem em NADH e FADH2. Aí eles vão para a cadeia respiratória. Lá na cadeia respiratória, eles liberam seus elétrons e voltam a ser NAD+ e FAD. Uma vez que eles voltam a ser NAD+ e FAD, eles então podem ser reutilizados pela glicólise e pelo ciclo de Krebs. Então, fecha o ciclo. Glicólise e ciclo de Krebs convertem NAD+ e FAD em NADH e FADH2. E a cadeia respiratória pega o NADH e o FADH2 e converte em NAD+ e FAD, que voltam a ser usados pela glicólise e pelo ciclo de Krebs. Percebeu o ciclo? Acontece, pessoal, que esse ciclo pode ser interrompido. Como? É fácil. É só faltar oxigênio na célula. Porque quem movimenta os elétrons na cadeia transportadora de elétrons é o O2. É o O2 que atrai os elétrons. Se faltar oxigênio na cadeia transportadora, a cadeia respiratória para. Sem a cadeia respiratória, o NADH não volta a ser NAD+. Sem a cadeia respiratória, o FADH2 não volta a ser FAD. E aí o que é que vai acontecer? Sem o NAD+ e sem o FAD, o ciclo de Krebs também para, porque o ciclo de Krebs precisa de NAD+ e precisa de FAD. A glicólise também precisa de NAD+, então a glicólise também pararia. Veja que no caso da glicólise eu estou dizendo pararia. Por quê? Pessoal, se as 3 etapas parassem, a célula morreria, porque a produção de ATP iria a zero. Para evitar que a glicólise também pare, é que existe um processo chamado de fermentação. Veja a cadeia de eventos. Repare qual é a cadeia de eventos. Falta oxigênio na célula. Aí a cadeia respiratória para. Sem a cadeia, o NADH não volta a ser NAD+, e o FADH2 não volta a ser FAD.
vai começar a faltar NAD+ e FAD na célula. Sem NAD+ e sem FAD, o ciclo de Krebs também para. E a glicólise também deveria parar, porque a glicólise também precisa de NAD+. Só que aí entra em ação a fermentação, que impede que a glicólise pare. Pessoal, qual é a estratégia usada na fermentação para impedir a interrupção da glicólise quando falta O2? A estratégia é restaurar o estoque de NAD+ para abastecer a glicólise. É isso que a fermentação faz. O que a fermentação faz é restaurar o estoque de NAD+ para evitar que a glicólise pare por falta de NAD+ quando está faltando O2 na célula. Vamos ver como isso é possível? As nossas células musculares fazem um tipo de fermentação chamada de fermentação lática, porque o produto final é o lactato. Quando é que isso acontece? Acontece quando a gente está fazendo uma atividade muscular intensa. Isso pode chegar a um ponto de não ter oxigênio suficiente no músculo. Sem o oxigênio, você sabe, vai entrar uma cadeia de eventos que vai acionar a fermentação com o objetivo de produzir NAD+ e impedir a interrupção da glicólise. Então, nessa imagem, na parte de cima em azul, você está vendo a glicólise, que está pegando a molécula de glicose e produzindo 2 moléculas de piruvato com 2 ATPs de saldo. Acontece que, na falta de O2, o ciclo de Krebs para. Então, ao invés do piruvato entrar na mitocôndria e iniciar as reações do ciclo de Krebs, o piruvato vai permanecer no citosol e será convertido em lactato. Acontece que, para converter piruvato em lactato, é preciso uma fonte de hidrogênios e elétrons. E essa fonte de hidrogênios e elétrons vai ser o NADH. Porque se você observar aí no desenho, você vai ver que a diferença do piruvato para o lactato é que o lactato tem 2 hidrogênios que o piruvato não tem. O NADH é que vai fornecer esses hidrogênios e elétrons para formar o lactato. No que o NADH fornece esses hidrogênios e elétrons para formar o lactato, ele volta a ser NAD+. Aí esse NAD+ pode ser reutilizado pela glicólise, evitando que a glicólise seja interrompida na falta de NAD+. Alguns micro-organismos, algumas bactérias e fungos fazem outro tipo de fermentação chamada de fermentação alcoólica, mas o objetivo é o mesmo: recompor o NAD+ para evitar que a glicólise pare na falta de oxigênio. Olha aí o desenho. Nesse caso, vai ter a glicólise que vai converter a glicose em piruvato com 2 ATPs de saldo. Só que aí o piruvato é convertido em acetaldeído. Observe que na passagem de piruvato para acetaldeído é liberado gás carbônico. E aí o acetaldeído é convertido em um álcool chamado etanol, daí o nome fermentação alcoólica. Acontece que para converter acetaldeído em etanol vai precisar de hidrogênios e elétrons. Quem vai fornecer os hidrogênios e elétrons é o NADH. Ao fornecer hidrogênios e elétrons, o NADH volta a ser NAD+, e pode ser reutilizado pela glicólise, evitando que a glicólise pare na falta de O2. Esse processo é muito usado pela indústria para a produção de bebidas alcoólicas e até para a produção de pão. O fermento do pão é o fungo Saccharomyces cerevisiae e ele fermenta o amido do pão. No que faz a fermentação alcoólica, libera gás carbônico. Esse gás carbônico faz a massa do pão crescer. E a massa do pão, você vê, já fica cheio de furinhos, por causa do gás carbônico que faz a massa do pão inflar. Tem aluno que me pergunta, então o pão tem álcool? Não, o pão não tem álcool porque quando bota a massa no forno, o etanol evapora, volatiliza e vai embora. Agora, veja que esse tipo de fermentação, quem faz são alguns micro-organismos. Nós não fazemos, meu filho? Senão, no final de uma maratona, ia estar todo mundo bêbado. Não é por aí. Bom, vamos às considerações finais, então. Você deve ter notado que a fermentação produz muito poucos ATPs, apenas os 2 da glicólise, porque ela faz uma oxidação incompleta da glicose. Aí ela desperdiça muita energia dos alimentos. Ainda haveria muita energia no lactato e muita energia no etanol que ela não aproveitou. Pessoal, um grande abraço, até a próxima aula.